Olá, meus caros, comentário aqui no Abordagem Cristã. Nessa edição inicia-se uma série de comentários acerca de política e nós vamos falar desse assunto até o fim das eleições, se houver segundo turno também. E nessa primeira edição eu quero falar acerca de algo que está aí exaustivamente sendo falado, principalmente nas mídias sociais, em tom de deboche, ironia, do presidenciável Cabo Daciolo, que falou acerca da nova ordem mundial. Então, o comentário nessa primeira edição é sobre a nova ordem mundial. Ela existe? Ela é teoria da conspiração? Ela é fictícia? Vamos tecer comentário acerca disso e responder essa pergunta. Fato é, meus caros, que a nova ordem mundial ela existe em vários segmentos, digamos assim, porque se você for estudar geopolítica, estudo da política, digamos assim, da terra, geoterra, política, polis, cidade, né, que vem do grego, fala de cidadania, cidadãos e tal. Então, exatamente o estudo de um instrumento para implementar em determinada área. Por exemplo, a política econômica X, a política partidária, a política, enfim, como um instrumento, não necessariamente como partido. E quem estuda geopolítica, cientistas, pode ser cientistas políticos, pode até ser economistas também, né? É claro que é uma área específica. Falam a respeito da nova ordem mundial, dizendo que de fato existe uma nova ordem mundial. E ela se dá da seguinte forma. Por exemplo, quando houve as guerras, Primeira Guerra Mundial, 1914 a 1918, Segunda Guerra, 1939 a 1945, nós tivemos um novo mundo, uma nova ordem, ou a tentativa da mesma, porque tudo foi mudado. Muitas políticas foram implementadas, a ONU foi criada, tantos outros órgãos em prol dos direitos humanos foram criados. Então, a população que nascera ou que vivera na década de 40, final dessa década e de 50 para cima, vivenciou uma nova ordem, diferente do início do século 20, que foi de guerras, de conflitos, de nazismo, de fascismo, de ditadores e tal. Se pautou mais a direitos humanos ou sociais. Então ali é encontrada a nova ordem, ou pelo menos uma ordem mundial. Chega em meados dos anos 80, final deste, início da década de 90, nós temos, entre aspas, uma terceira guerra mundial, a Guerra Fria. Nós temos as grandes potências. Aliás, o mundo da década de 80 até o comecinho da década de 90, ele era chamado como bipolar. A ordem mundial era bipolar. Tínhamos de um lado a grande potência, a União Soviética, e de um outro os Estados Unidos. Os Estados Unidos tendo poder bélico e econômico, bem como a União Soviética. O mundo estava dividido, Alemanha Oriental, Ocidental, Muro de Berlim. Você já deve ter ouvido falar disso. Então ali nós tínhamos uma outra configuração, mundo dividido entre capitalismo e comunismo. Quando há a queda do Muro de Berlim, as duas Alemanhas se unificam, nós temos um novo paradigma, um novo modelo na economia, na política, que é um modelo agora, digamos assim, único, ou um padrão de uma única grande potência, Estados Unidos, que perfigurou durante a década de 90 até o início da década de 2000 a hegemonia, o poder
tanto bélico, já que a grande potência União Soviética foi destituída e virou Rússia, e houveram vários novos países, por exemplo, Iugoslávia, Polônia e tantos outros, Croácia, que advém disso tudo aí. Então, os Estados Unidos ficando como a grande nação, tanto poder bélico, de guerra e econômico. Já no ano 2000, nós temos uma nova, entre aspas, ordem mundial. Nós temos os Estados Unidos realmente estando em primeiro lugar na questão bélica, de guerra. Para você ter uma ideia, os Estados Unidos tem poder para acabar o mundo 3 vezes. Ele tem realmente ferramentas ou um arsenal muito poderoso, com bombas atômicas, nucleares, ogivas, etc. Muito mais poderoso que da Rússia, muito mais poderoso que a Coreia do Norte. Muitos até divergem que talvez a Coreia do Norte seja uma grande potência, porque é tudo oculto, ninguém sabe muito dessa Coreia do Norte, que é comunista. Nós temos 4 países comunistas no mundo, se não me equivoco é 4, que é China, que é Rússia, Coreia do Norte e Laos. Então, nós temos uma nova ordem, como já dizendo, no ano 2000. Os Estados Unidos com poder bélico. Na economia, os Estados Unidos não tinha hegemonia, podendo até estar um pouquinho em vantagem. No entanto, estava dividindo com outros, tinha concorrência. Porque aí surgiram a grande potência na economia da China, a grande potência da economia até mesmo do Brasil, dos países considerados terceiro mundo, os emergentes. Temos os BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China, Arábia Saudita e outros que são o grupo pelo qual demonstra potencial de crescimento. Pois bem, então, para você ter uma ideia, no campo da geopolítica nós tivemos 3, no mínimo 3, né? Claro, se nós for considerar outras décadas e até outros séculos, nós tivemos várias outras ordens mundiais ou nova ordem mundial, que a partir da década de 80 era uma ordem mundial bipolar, Estados Unidos e União Soviética. Da década de 90, a nova ordem mundial única, unicista, só os Estados Unidos. E agora nós temos uma nova ordem uni e multi ao mesmo tempo. Uni no campo do poder bélico e na economia várias aí nações disputando a hegemonia ou ascender ao topo. Pois bem, isso é a explicação da geopolítica, existindo de fato uma nova ordem mundial. O que acontece? Em 1991, nos Estados Unidos, isso tudo vem dos Estados Unidos, a nova ordem. Falar nova ordem mundial vem do termo americano New World Order, tá? E foi falado inclusive por governos dos Estados Unidos, como por Reagan, por Winston Churchill, inclusive até antes de 1980. Se falava pelo menos em ordem mundial. Nova ordem mundial passou a ser conhecida realmente aí no início dos anos 80. E em 1991, um teólogo vai fazer um livro a respeito da nova ordem mundial com pinceladas da Bíblia. Vai fazer comparações, vai pegar o cenário político e econômico do mundo e colocar o Apocalipse ali. E então criou esse caos, entre aspas, esse absurdo, que eu diria que é a extravagância e até um terrorismo psicológico. Olha, Jesus vai vir porque vai haver o anticristo. Aí vem as deduções, aí vem realmente as teorias. Por que é teoria? Porque não tem como comprovar de fato. A nova ordem ou ordem mundial existe. Agora, o que não existe, muitas das coisas, é o que são apontadas nesse livro, em 1991. E todo mundo absorveu isso, principalmente o Brasil, por ser um dos países mais religiosos do mundo, né? E nós temos a cultura dos enlatados, de receber o que é de fora e não dar crédito ao que é de dentro. Talvez se essa teoria surgisse no Brasil, ninguém dava crédito. Agora, como é americana, né? Como é estrangeira, opa,
É o fim, não, o cara tá certo. Aí o sujeito ganhou rios de dinheiro com essa lorota, com essa balela, com essa conversa para ir dormir, pegando, obviamente, o conhecimento que ele tinha de geopolítica, aí colocando alguns versículos bíblicos, criando um livro que vira um best-seller, que realmente enche o seu bolso, entra dentro de igrejas, começa a pregar, a palestrar para pessoas ignorantes que não conhecem nada de geopolítica e tem até mesmo da Bíblia. Isso não é uma ofensa, né, mas é uma realidade. Tem pessoas que não podem ler a Bíblia porque não sabem ler, outras até sabem ler, mas não sabem interpretar a Bíblia, são ignorantes funcionais, né, ou analfabetos funcionais. Aí o sujeito chega como um grande cara. Opa, o profeta de Deus se levantou, olha a verdade. Não é nada, é espertinho. Se você chegar com conhecimento de determinado grupo e começar a falar montoeira de bobagem, e o povo, sendo ignorante, vai acreditar, como acreditar agora no tio Chico, né, que parece que faleceu nesse ano, não sei se é verdade, porque já é tanta mentira a respeito do sujeito que eu já nem acredito nem na sua morte. E andava aí dizendo que ele era o grande bruxo e ele não era coisíssima nenhuma. Foram descobrir o sujeito tinha levado lá uma paulada na cabeça, na realidade não foi uma paulada, levou um acidente e deu algum problema de ordem mental, e o sujeito começou a ser um mitomaníaco, um sujeito que é viciado em mentira. E a Bíblia fala que todo aquele que ama e comete a mentira, ele tem o seu lugar reservado aonde? No lago de fogo. Ainda que algumas coisas que ele falou seja verdade, mas o simples fato de ele ter dito que ele foi o grande bruxo, que ele não foi, realmente já é lastimável. E assim acontece com esse sujeito aí que vem dos americanos, né? Como por exemplo, o Brasil aceita o Mike Murdock, Teologia da Prosperidade. O Brasil aceita Ronald Reagan. O Brasil aceita tantos outros pregadores aí com destaque nos Estados Unidos. Agora um humilde, simples pregador que fale só da Bíblia, eles não aceitam. Então esse sujeito criou várias extravagâncias acerca. Algumas coisas, como já disse, tem embasamento, mas esse terrorismo não tem. Então isso é a teoria da conspiração. A extravagância, o sensacionalismo, o querer apelar para atrair o povo, colocar uma frase de efeito. Agora, pensando fora de geopolítica, fora de teoria da conspiração, existe uma nova ordem. Existem grupos que se articulam para implementar os seus pensamentos, a sua doutrina, seus dogmas, a sua política, a sua economia. Isso é óbvio. Nem precisa de um sujeito criar um livro para falar acerca disso. Porque nós temos aí as articulações de direita e de esquerda de isentão, já é um exemplo disso. Na própria política. Todo o aglomerado de determinados grupos que se unem para discutir, debater determinadas temáticas com o fito de implementá-las, é, entre aspas, uma nova ordem mundial. É querer de alguma maneira ascender ao poder. E aí vem a questão de Illuminati, de Round Table, do grupo ou da família dos Bilderbergs. Temos aí tantos outros grupos e sociedades secretas envolvidas e tal. Existe? Quero crer eu que sim, que tanto a maçonaria, tanto esses grupos secretos, eles querem de alguma maneira não só ter liberdade, mas também implementar o seu sistema, entre aspas, de governo. Porque senão nós não via, por exemplo, um sujeito votando no impeachment da Dilma dizendo: em nome da maçonaria eu voto a favor ao impeachment da Dilma. Existem maçons e maçons. Existe maçons gente boa, pessoas realmente probas, éticas, mas existem maçons, e aí já não dá nem para se discutir se aquele que a gente pensa que é bom é ético, é de fato, quando surge, por exemplo, algumas questões dos seus irmãozinhos que eles têm que defender, porque é a regra da maçonaria. E ela é bem secreta, né? Você às vezes tem algumas noções por práticas dos neófitos, dos iniciantes. Agora, daqueles que estão num grau mais elevado, no D3, você não sabe muitas coisas, né? Inclusive tem até uma ritualística, segundo livros, que remontam aí a ritualísticas à morte,
ou se quebrar o juramento, ser morto e coisas desse tipo. Então realmente, né, não é a questão do novo, é a questão do secreto. O secreto é perigoso, o oculto é perigoso. Você sabe o que faz o evangélico, você sabe o que faz vários grupos da sociedade. Agora a maçonaria não se sabe, os Illuminati não se sabe e tantos outros. Então por isso que, de fato, tem algumas evidências que vão apontar para que eles querem um governo mundial, para que acabe com a religião, para que unifique a religião. Aí poderia entrar o anticristo, aí poderia entrar qualquer coisa nesse sentido. Mas o fato é, uma coisa nós temos que ter em mente, à luz da palavra do Senhor: o dia e hora nós não sabemos. O Senhor Jesus disse que ocorreria alguns fenômenos que apontariam para a vinda de Cristo. No entanto, não necessariamente é esse que se fala aí. Ah, porque o anticristo... Só para você ter ideia da questão do anticristo, a igreja primitiva já pensava que Nero era o anticristo. Nero, Calígula, Cláudio, os imperadores romanos. Inclusive Nero, se você pegasse ele e colocasse em número romano, o nome dele original, né, e colocasse em números romanos, daria 666, né? Aqui lá no Apocalipse fala que é um número de homem, e quem tem sabedoria poderia entender. E eles foram colocando, pensando que era Nero, e não era Nero. Estamos até hoje aí. Então nós não podemos criar muita, né, de fato, problemática nesse sentido. Aí o Cabo Daciolo, para encerrar, falou das urnas eletrônicas, né, dizendo que se não houver voto impresso, elas já estariam fadadas ao fracasso, e o governo da nova ordem realmente seria eleito por conta disso, porque haveria a fraude. Entendo que a urna eletrônica ela pode ser manipulada, coisa na informática ou nas redes sociais ou internet pode ser manipulada por hackers de fato, né? Se entram nos dados do Pentágono, se entram nos dados mais confiáveis do mundo, né, nos Estados Unidos e tal, como a gente já viu por aí, entraram inclusive na Hillary Clinton, né, para procurar apurar os dados dela, na Angela Merkel na Alemanha, enfim. O que seria impossível eles entrar nas urnas eletrônicas e alterar os dígitos, né, e alterar os códigos binários? Não seria nada impossível. É claro que é necessário uma auditoria, uma fiscalização acerca disso. E agora, se está de acordo com a nova ordem mundial, fica meio complicado comprovar. Agora, a gente sabe que existem interesses escusos que poderiam de fato ser confundidos ou de fato tidos como a nova ordem mundial. Então, para encerrar, temos nova ordem mundial na geopolítica, como expliquei. Temos teoria da conspiração da nova ordem. Então a resposta é sim para tudo. Sim, nova ordem mundial na geopolítica. Sim, nova ordem mundial, teoria da conspiração, quando há extravagâncias e coisas que não tem pé nem cabeça que pode ser comprovado. E sim que há um grupo realmente querendo de alguma maneira, pelo menos o seu espaço, preservar a sua vida, entre aspas, preservar e ter de fato alguma predominância ou dominância em determinados segmentos sociais ou até mesmo de cidades, países, estados, etc. Isso é evidente. Não precisava nem criar um livro, como já disse, ou ser qualquer um guru aí. Abraço e até a próxima.